Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui começando a nossa conversa, nossa série Histórias que Conectam. Hoje, terça-feira, dia 5 de maio, a gente vai ter a honra de receber a Madalena Carvalho para falar um pouco sobre a questão do papel do líder. Então eu queria agradecer todo mundo que está entrando. A gente já está recebendo vários comentários, é super bem bacana. Olá, Du, tudo bem? Professor Paulo. O professor Paulo está com a gente quinta-feira. Paulão, estou contigo quinta-feira. Olá, Márcia. Então a gente começou esse trabalho a semana passada, essa semana a gente continua. A ideia realmente é que a gente possa conectar as pessoas, trazer histórias inspiradoras, né? Olá, André Bento, meu amigo. Tudo bem? Eliane Mendes, boa noite. Eliane Mendes está assídua aqui, nossa parceira, sempre com a gente, muito legal, Eliane. A Márcia, bacana, a Márcia, a gente fez uma palestra, duas palestras já, né, na Expo, falando sobre a questão da história que as pessoas estão contando, e principalmente os jovens, né, Márcia, foi bem legal, acho que foi uma história bem legal. Enfim, olá, Sandra, boa noite. Então é isso, né? Nós somos a Novembro 4, uma agência de comunicação interna, uma agência que trabalha basicamente essas informações com os seus colaboradores, com os colaboradores das empresas. Como todo mundo está passando por novos desafios, né? E a gente está aqui, nosso objetivo enquanto a área, enquanto empresa, enfim, enquanto agência de comunicação, é trazer assuntos, trazer temas relevantes para as pessoas, temas que as pessoas possam, de verdade, nesse momento, aprender, trocar ideias, trocar experiências, tá? A gente tem hoje a Madalena, essa semana, amanhã a gente traz o Flávio Benetti para falar também sobre comunicação interna, que é um desafio que a gente está compartilhando juntos. Na quinta-feira, o Paulo Eduardo Ribeiro para falar sobre os desafios da educação. Acho bem bacana esse tema, ainda mais que a molecada está em casa, principalmente para quem está em casa, enfim, os estudantes. Acho que tem um desafio interessante nessa educação à distância. E na sexta-feira a gente fecha essa semana com a Paula Bebíscaro, que é uma psicóloga e tem um tema também que eu acho que é bastante relevante, que é essa questão da saúde mental. Acho que é bem bacana também esses assuntos, a gente trocar essas figurinhas com todo mundo, tá bom? Eu vou ver se aqui se a Madalena já está disponível para a gente chamar. Madalena Carvalho. Eu só estou chamando aqui a Madalena, aí acho que daqui a pouco ela já vai entrar e a gente já vai trocando um assunto bem bacana, que é o papel do líder, o quanto o líder está conectado, deve se conectar nesse momento. Madalena, te chamando aí, não sei se já apareceu para você a solicitação. Olá, Ana Merbach, boa noite, tudo bem? Oi, Madalena. E aí, Fábio? Tudo bem, querida? Eu bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter aceito o nosso convite da Novembro 4. A ideia da gente trocar alguns temas importantes. E acho que hoje a gente tem um tema que eu acho muito relevante. Eu tive a especial convite para você para falar sobre liderança. Eu acho que o papel da liderança nesse momento é super importante. Então eu queria falar, mas antes disso, né, vamos falar, temos aí um bom tempo para conversar. Queria que você se apresentasse, né, o pessoal que está entrando aqui, alguns já nos conhecem, alguns conhecem você, mas enfim, quem é a Madalena, qual é a conexão da Madalena com a questão da liderança? Conta para a gente um pouquinho a sua história, depois a gente faz algumas perguntas aqui, pode ser? Claro, Fábio. Primeiro, quero te agradecer muitíssimo pelo convite, me sinto bastante honrada e também te parabenizar pelo trabalho bacana que você está fazendo aí, chamando essas pessoas todas para bater esse papo e trazer conhecimento para a galera, tá? Então, Tá bom, muitíssimo grato pelo convite. Bom, a maioria me chama de Madá e os meus, as pessoas que me conhecem dessa forma. E a Madá trabalha com liderança há bastante tempo. Eu digo que eu sou uma pesquisadora raiz. Eu pesquiso liderança profundamente, sou apaixonada por essa matéria e desenvolvo algumas coisas em cima disso. Sou palestrante, sou consultora de empresas
gosto de dizer que eu sou gente que gosta de gente, né? Então, essa é a minha atividade, de uma maneira bastante resumida, tem uma história aí de vida grande, de empresas, de consultoria, mas no resumo é isso. Gente que gosta de gente. Gente que gosta de gente. Mada, eu queria iniciar a nossa conversa, e aí só lembrando as pessoas que, por favor, quem quiser fazer perguntas aqui, a gente vai acompanhando aqui, na medida do possível, a gente vai respondendo todo mundo, e essas gravações, é importante dizer também que a gente tá copiando, gravando todas essas conversas, e a gente vai disponibilizar essa semana no canal do YouTube, tá bom? Tem uma coisa interessante, Mada, que eu acho assim, as empresas cada vez mais, não só empresas grandes, qualquer empresa, a gente cada vez mais vai colocando o papel do líder, né, na importância, do significado das coisas. A gente, ao longo dos anos, a gente sempre comentou um pouco sobre isso no mundo corporativo, que o líder é um cara importante, né, independente da questão técnica, operacional, enfim, mas ele é uma pessoa que tende a levar a equipe, dar credibilidade, puxar os assuntos, motivar, enfim, tem uma série de questões bem legais aí em relação à liderança. E eu queria te perguntar, para te fazer uma primeira provocação, qual é o papel do líder, e aí vamos falar nesse primeiro, digamos assim, nesse primeiro momento, o papel do líder na pandemia, né, esse momento que a gente está vivendo. Pela sua experiência, o que você está acompanhando, qual é o papel do líder? O que ele está fazendo, não está fazendo, enfim, qual é a sua visão sobre isso, por favor? Fábio, eu quero começar respondendo qual é o papel do líder. Primeiro respondendo especificamente quando você me fala sobre a pandemia. Mas quero depois voltar na questão do papel mesmo, da grande missão do líder. Eu tenho notado que muitas vezes algumas pessoas falam assim, nossa, o mundo virou de ponta cabeça e não sei o que eu vou fazer. E outros, ao contrário, reagem de forma absolutamente diferente. Eu tenho um conceito que eu desenvolvi já há um tempo atrás, são uns 8 anos. Se você der um Google e colocar liderança, vai aparecer uns 15 mil conceitos de liderança. Todos absolutamente corretos. Eu tenho um conceito que eu escrevi há uns 8 anos atrás, que diz, depois eu até volto de uma forma mais detalhada nele, mas diz que o líder tem que estar preparado para um cenário de imprevisibilidade. É certo que a pandemia nos deixou do lado do avesso, vamos dizer assim, não é? Mas o grande líder, o cara que realmente tem a parte até técnica da liderança dentro dele, ele está sempre preparado para um cenário adverso, para um cenário que possa balançar, mas ele não vai cair. Os líderes que eu tenho acompanhado das grandes empresas, não só no Brasil, mas fora também, eles estão continuando fazendo a mesma coisa. Ou seja, trabalhando com o seu time, trazendo o time para eles. Porque no momento adverso, o cara tem que trazer a galera para ele. Tem que conquistar o pessoal e fazer com que as pessoas tenham confiança. Porque se não sentir confiança, não vai reagir. O Stephen Covey, que é um baita de um líder, o autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o 8º hábito, ele dizia sobre isso. Você tem que ter confiança, e o líder tem que passar a confiança, porque a confiança é a cola da vida. Então, se ele está te passando confiança, se ele está segurando para ele as rédeas e conduzindo, a coisa tende a mudar. Por outro lado, quando a gente fala, eu estou falando de uma forma mais técnica, né? Mas quando a gente fala, principalmente, do papel do líder no aspecto comportamental, eu diria que é muito simples. É simples. É fácil, mas quando eu disser, talvez algumas pessoas possam achar que não é tão fácil assim. Fábio, quando alguém me pergunta, travou ou não? Não, travou? Ok. Quando alguém me pergunta qual é o papel do líder, eu digo, o papel do líder é amar. O papel do líder é amar. E quando eu falo amar, não é no sentido de ser piegas, não é nem um sentimentalismo barato, não é filosofia de boteco, viu? Amar no sentido maior da palavra.
Eu escrevi um livro chamado Amor Fundamental, Histórias e Fábulas para Treinamento. E eu quero explicar esse conceito de amar contando uma historinha. Pode ser? Claro, fica à vontade. Um cara, ele foi promovido, passou a liderar uma equipe. Aí, era a primeira vez que ele tinha uma equipe na mão, né? Ele falou, caramba, eu tenho que aprender tudo sobre liderança. Eu vou procurar um guru. Vou procurar um mestre e vou pedir para que ele me ensine tudo sobre liderança. Aí ele foi procurar um mestre. Aí o mestre disse assim para ele, claro, vou te ajudar. Traga aqui para mim um liderado seu. Eu falei, fácil. Acabei de ser promovido, vou levar o estagiário. Levou lá o estagiário. O mestre falou, não, você não entendeu. Eu pedi para você trazer um liderado seu aqui. Ele falou, caramba, vou levar um de nível sênior, né? Levou lá um de nível sênior. Não, você não entendeu. Vou te falar pela última vez, traz um liderado seu aqui. Ele falou, caramba, vou levar um gerente então, né? Porque tinha um cargo maior, vou levar um gerente. Não, traga um liderado seu. Aí ele foi para casa. Foi para casa, coçou a cabeça, ficou andando para lá e para cá, já era noite, chegou o filho, ele começou a interagir com o filho, brincar. Acendeu a luzinha. Foi lá no mestre. Falou, mestre, trouxe a pessoa que é liderada por mim. Não vai falar que é a mulher dele não, hein? É o filho. Aí ele falou, o mestre perguntou, quem? Quem que é? Meu filho de 5 anos. Ele falou, então pode entrar. Ele falou, por que você escolheu o seu filho de 5 anos? Mestre, porque às vezes eu chego em casa cansado, depois de um dia de trabalho, com um monte de coisas ainda fervilhando na minha cabeça, mas ele vem, quer brincar comigo, quer minha atenção, quer contar como foi o dia dele também, e é assim. Como é que você reage? Eu interajo com ele, dou atenção, me coloco no mesmo nível que ele, porque ele é menor, falo com ele olhando nos olhos. Aí o mestre perguntou, e por que você faz isso? Mestre, porque eu o amo, claro, porque tenho muito amor por ele. Pode ir embora, você já aprendeu tudo sobre liderança. O que quer dizer essa história, Fábio? Se a gente está num processo que a gente quer ser de fato um líder, a gente tem que aprender a olhar o outro com amor, a cuidar do outro, a dar atenção ao outro, a perceber o outro. Eu costumo dizer que nós precisamos estudar os fundamentos do comportamento humano se a gente quer ser um líder. Quando eu conheço a outra pessoa, eu tenho condições de realmente fazer com que ela se inspire em mim, que ela possa ser impactada por mim e que ela possa ainda apresentar resultados extraordinários, porque a gente sai do lugar comum. É muito fácil falar das teorias, mas quando a gente fala em comportamento, o comportamento passa por isso. O quanto você está realmente disponível para o outro, o quanto você está interessado no outro. Tem pesquisas, Fábio, que mostram, e é um número absurdo, 85%, Instituto Gallup, pesquisa do Instituto Gallup, 85% das pessoas que pedem demissão das organizações são porque têm problemas de relacionamento com a sua chefia, com o líder, porque não admiram o líder e porque não se sentem inspirados por ele. Hoje nós estamos aí, a molecada, a boa molecada está aí. Esses jovens de hoje, eles não querem trabalhar com pessoas que não se inspiram, que não fazem com que eles todos os dias estejam energizados. Então, é importante que o líder tenha essa preocupação. A sua dose de amor, de respeito, e ao mesmo tempo a sua dose de inspiração, de fazer com que as pessoas vejam em você um exemplo. Então, esse é o papel do líder, na minha opinião, assim, respondendo as suas duas perguntas iniciais. Não, fantástico, Madalena, fantástico. Acho que a sua analogia é muito pertinente. Eu até comentei uma das entrevistas que eu fiz essa semana passada, eu até comentei alguma coisa nesse sentido, que o líder... Está tocando seu celular aí? O líder tem um papel importante, inclusive, como você falou, quando eu amo o outro, não no sentido piegas, mas no sentido do respeito. Oi?
Cortou porque entrou, infelizmente, uma ligação aqui. Repete para mim, por favor. Não, claro. Tá me ouvindo? Pode ouvindo repetir? Agora? Claro. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você tá me ouvindo? Oi, Madá. Estou te ouvindo baixo agora, não sei por quê. Eu estava falando do papel do líder, você está me ouvindo agora? Tá ouvindo? Baixo, mas vamos tentar. O que eu estava dizendo para você, quando você disse desse papel de amar, que você falou que eu acho muito importante, essa analogia que você traz. Não está ouvindo nada? Eu estava dizendo para você, quando você disse esse papel de amar, e você falou que eu acho muito importante. Estou ouvindo um retorno aqui, Fábio. E agora, tá ouvindo não? Nada também? Alô? Tá no último. Fábio, deu algum problema aqui, não estou te ouvindo. Oxe, estou te ouvindo super bem aqui. Então tá bom, vamos tentar baixo, mas vamos lá. O papel de amar em que sentido, você me perguntou? Nesse momento da pandemia, quando você fala, eu acho super importante você falar isso, da questão do amar, a pergunta é, será que nós de verdade, nós que eu digo, os líderes, todo mundo, está exercitando bem esse papel nesse momento, respeitando as pessoas que estão em casa, respeitando as diversidades, respeitando os momentos que cada um estão vivendo, que não é fácil, porque cada um está num momento diferente, cada um está na sua casa. Você conseguiu ouvir ou não? Entendi, eu ouvi perfeitamente. Você está me ouvindo bem? Super bem, super bem. Mas eu consegui ouvir. Na verdade, não, Fábio, eu penso que não. Eu penso que o verdadeiro líder são poucos. São poucos as pessoas que têm realmente o espírito de liderança, de respeito, como você colocou agora, de preocupação pelo outro. Nós não estamos simplesmente numa situação diferente de trabalho. Nós não estamos simplesmente trabalhando home office. Nós estamos confinados. E o confinamento traz para nós uma série de situações, circunstâncias que fogem do nosso dia a dia. Vou até pegar aqui um exemplo de ontem, depois eu volto aqui no assunto. Ontem nós tivemos um ator que aparentemente se suicidou. Foi. Não é? Aparentemente cometeu um suicídio aos 85 anos de idade. Provavelmente, será que ele estava feliz no confinamento? Não. Eu tenho conversado com várias pessoas e elas estão estressadas em razão do confinamento. Aí, respondendo a tua pergunta. E as pessoas podem, inclusive, escrever aí a pergunta que eu vou fazer para você e elas podem até responder. Qual foi o chefe, vou chamar de chefe, que ligou para sua casa, aí no seu home office, para perguntar como você estava como pessoa? Saúde mental, que sexta-feira, né? saúde mental. Né? Então, como é que você está? Você está trabalhando de uma forma diversa. Lá no seu escritório, você tem o ar-condicionado, você tem a cadeira com os princípios melhores de ergonomia, não é? Você tem os colegas para você conversar, mas na sua casa, como é que você está? Quem é que perguntou, quem é que ligou e perguntou como é que você está? Eu quero saber de você, não quero saber de relatório, não quero saber de planilha, não quero saber de nada, quero saber de você. Aí entra o amar. O amar é o cuidar. É pai, você sabe disso, do João Emílio, esse menino tão lindo. Como que é o cuidar? O cuidar é isso, o amar é isso, o grande líder tem que ir por esse caminho. Então, esse cuidado, a gente percebe que são pouquíssimos que fazem. Eu tenho conversado, teve gente que ligou assim, são poucos, são raros, entre 100, 2 ou 3. Né? Não, perfeito. Tá me ouvindo? Estou ouvindo baixo, Fábio, estou ouvindo baixo.
Não, perfeito o seu comentário, muito bom. Inclusive, eu diria para você que esse realmente é o cenário que a gente vai avaliar de verdade quem é um líder e quem é um chefe. Né? Quem é o líder que inspira, que motiva, que acompanha, que respeita o momento que cada um está vivendo. Eu até comentei uma das conversas aqui, com um amigo meu até falou que a mulher dele trabalha e faz reuniões até 8 horas da noite. Como é que eu consigo fazer uma reunião até 8 horas da noite? Quer dizer, não tem muito sentido. Claro, se for uma coisa combinada, se é uma coisa em relação... Se é uma coisa em relação ao horário da empresa, ok. Mas a maioria não é assim, né? A maioria está em casa, confinado, como você falou, e o chefe e os líderes só cobrando as coisas. Eu também, outra coisa que eu comentei, que tem a ver com você, eu acho que poucos líderes de verdade, quando começar o Day One, quando voltar ao trabalho, vão sentar com as pessoas para conversar, para entender como é que foi esse momento. Eu diria que a maioria, infelizmente, vai voltar, meia hora de bate-papo, vai começar a trabalhar e como se nada tivesse acontecido. Isso eu acho que vai ser a maior dor, eu como funcionário, que teria da minha empresa, do meu líder. Se o meu líder não sentar para conversar, bater um papo com a gente, de novo, não é para ficar o dia inteiro, mas bater um papo para entender o que está acontecendo, o que aconteceu, eu acho que a chance do líder de ganhar credibilidade é agora. Ligando agora, como você disse, entendendo isso. Você tem toda a razão. Acho a sua analogia do amar aí é fantástico. Muito bom, parabéns, viu? Eu penso, Fábio, que quando nós voltarmos, eu torço de verdade, para que quando a gente voltar, que essa pandemia acabar, de verdade, todos nós possamos voltar pessoas diferentes, que possamos refletir sobre esse momento, refletir sobre os momentos em que estivemos longe das pessoas que a gente ama, estivemos longe dos colegas, estivemos longe até do ambiente externo, né, da rua por onde a gente costumava andar. Então, que a gente possa voltar realmente com comportamentos diferentes. Como você disse aí, uma conversa pós-retorno não pode durar meia hora. Ela não pode. Na verdade, eu se fosse líder, eu pegava um dia inteiro só para ficar conversando com o meu time. Eu conversaria, deixa esse trabalho para lá, porque ninguém morreu até hoje, não vai morrer, não. Mas eu ficava um dia conversando com o meu time, conversando, olho no olho, sentindo as pessoas, para que as pessoas pudessem realmente voltar com energia, com vontade de fazer a diferença. Esse é o grande papel do líder. O líder não tem que estar preocupado com reconhecimento. O reconhecimento é uma coisa passageira. Mas ele tem que estar preocupado em fazer a diferença. Não é uma questão de cargo. Eu sou o gerente, eu sou isso, eu aquilo. Não, eu sou o CEO. Você não é nada nesse momento. Porque você tem que olhar para a sua missão. Qual é a sua missão? Sua missão, aí eu quero entrar até no conceito que eu tenho aqui. Sua missão é conduzir e inspirar pessoas para que estas pessoas alcancem resultados extraordinários em um cenário de imprevisibilidade. Eu escrevi isso há mais de 8 anos e, na minha opinião, está hiper atual. Com certeza. Né? O que é conduzir pessoas, Fábio? Né? Quando você vai conduzir um carro, por exemplo, você tem que conhecer o carro. Você não entra num carro, principalmente esses novos aí, que cheio de botões diferentes, você não entra nele e sai. Você tem que conhecer. O líder precisa conhecer as pessoas, saber qual a competência maior dela, onde ela pode atuar melhor, qual é onde ele pode extrair e puxar o maior potencial dessa pessoa, conduzir, pegar pela mão, inspirar pessoas. Inspirar é insuflar no coração algo, que o cara fala, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual a você. É sentir o coração cheio, energizado. Ontem à noite eu estava conversando com uma amiga e ela me deu conversou um monte de coisa comigo. Hoje eu acordei energizada. E isso que faz a diferença. Você não precisa ter um cargo de liderança para você ser líder. E ela não tem um cargo de liderança no momento, mas conseguiu me colocar um monte de coisa na cabeça que eu acordei com a voz energizada, querendo virar o mundo de ponta cabeça, inspirar as pessoas,
para que as pessoas comuns consigam resultados incomuns, consigam resultados extraordinários. Porque quando você é valorizado, quando você é respeitado, quando você sabe que o seu potencial está sendo usado no melhor lugar, que você sente inspiração, vontade de fazer, porque aquele cara ali está te conduzindo, está te inspirando, o resultado é uma consequência. É uma consequência. E automaticamente, todos nós precisamos, né, não só os líderes, mas todos nós precisamos estar preparados para um cenário de imprevisibilidade. Eu falo de imprevisibilidade desde a globalização. Quando começou lá atrás, tem 20 anos, isso daí, você tem que estar preparado. O grande líder tem que estar preparado. Madá, aproveitando, você falou agora há pouco que não precisa ser só um líder formal, né? Não é uma pessoa que necessariamente tem um cargo. Aí o Caio está fazendo uma pergunta aqui que eu acho interessante. Como nós, liderados, né, no caso ele lá, enfim, liderados, podemos auxiliar nossos líderes para melhorar os trabalhos, sem parecer pretensiosos ou invasivos. Acho bem interessante isso, quer dizer, eu, enquanto, enfim, um auxiliar, um coordenador, um gerente, como é que eu posso... Quem fez a pergunta? Caio. Caio. Perfeito. Então, eu acho que a pergunta dele é muito pertinente, porque quando a gente fala em liderança, como você colocou agora dessa colega que você conversou ontem, liderança não necessariamente do líder formal, do gerente, do executivo, mas é natural. Então, acho que tem 2 pontos. Acho que esse é um. E o segundo, como é que eu, enquanto um funcionário ali, um analista, né, enfim, um operador que seja, eu posso motivar ou eu posso ajudar esse líder também? Achei legal, a pergunta dele é importante também. Que para que você possa ajudar o seu líder, o ambiente também é importante. Você tem que trabalhar num ambiente que tenha essa abertura. Porque a melhor coisa, e você é um cara de comunicação, a melhor coisa o que é? O diálogo. Tem que ter uma conversa aberta. Mas o outro tem que estar preparado para ouvir, para aceitar, para conversar de boa, sem estrelismos, não é? Mas conversar. O diálogo em todas as relações, sejam elas quais forem, é a chave do negócio, porque ninguém tem bola de cristal para saber o que está passando na sua cabeça. Perfeito. Então, se não tiver conversa, se não tiver uma conversa franca, eu quero contribuir mais. Eu acho que eu posso contribuir mais. Você pode me ouvir? É assim que faz. É que muitas vezes o ambiente não te dá essa condição, você fica travado, porque não existe uma liderança que queira realmente fazer a diferença. Se o ambiente não te dá essa possibilidade, infelizmente, a chance de um diálogo dar resultado fica mais difícil, né? Não, perfeito. E aí, só fazendo um parênteses, eu que trabalho muito com comunicação interna, sempre falo isso, comunicação interna tem muito a ver com cultura organizacional, acho que a Dani, se eu não me engano, aqui falou cultura organizacional. Quando a gente fala em cultura organizacional, é isso, né? É criar possibilidades, é criar cenários, é criar literalmente um clima que favoreça essas relações. E aí, pegando os líderes, realmente líderes que são inspiradores, qual é a característica desse líder? Ele permite que as equipes naveguem sozinho, ele permite que as equipes potencializem sem que ele necessariamente esteja comandando isso, né? Você tem um líder que a gente, digamos assim, foi nosso chefe por muito tempo, nosso líder, que é o Marino, Carlos Augusto Marino. Eu queria falar dele, mas eu não queria falar para não deixar ninguém ciumado, mas quando eu falo de liderança, eu tenho que falar dele. E eu me lembro uma frase dele, eu nunca vou esquecer disso, eu me lembro uma frase dele que, quando ele falava assim, eu me orgulho quando eu promovo as pessoas, quando as pessoas mudam de área, porque muita gente, muito líder fica enciumado, né? Aparece dentro da organização uma vaga e você fica segurando a pessoa, né? E ele falava isso, eu fico orgulhoso quando isso acontece, porque de uma certa forma está mostrando o quanto eu fui um bom líder, o quanto a minha marca de liderança está empregada naquela equipe. Enquanto a maioria dos líderes seguram, boicotam, criam dificuldades para promoção, para mudança de área, até para mudança de empresa, né, ele dizia o contrário. Quanto mais isso acontecer, mais contribui que eu fui um bom líder. Fantástico. E isso eu estou falando de 30 anos atrás. Mais de 25 anos, 30 anos atrás.
Olha só, é fantástica essa frase dele e nunca esqueço disso. Eu nunca esqueço essa frase dele. E eu sempre costumo usar, quando eu dou treinamentos de liderança, eu sempre costumo usar o Marino como um exemplo, porque ele sempre nos inspirou. Você trabalhou com ele, eu trabalhei com ele. Ele sempre foi um cara que inspirava as pessoas. E também tem uma coisa bacana nisso tudo que você falou e que eu quero reforçar, porque o cara que é um verdadeiro líder, ele prepara o outro para ser melhor. É isso aí. Ele não prepara para ser um seguidor. Não, ele prepara para caminhar junto e fala assim, olha, eu quero que você seja ainda melhor do que eu. Ele não precisa falar verbalmente, mas ele faz com que o outro entenda que ele pode ser melhor e que não tem que ter nenhum problema nisso, nessa relação. Ao contrário, porque você sendo melhor do que eu, você vai conseguir fazer com que outras pessoas sejam ainda melhores e isso, para a organização, não tem preço isso daí. Então o bom líder, ele precisa fazer com que as pessoas sejam melhores. Pegando aí o teu gancho, quando você fala de delegação, você falou isso agora há pouco, as pessoas têm dificuldade em delegar. Quando a gente estuda a liderança situacional, os 4 quadrantes ali, o último quadrante é a delegação. Não é fácil, né? Foco na tarefa, foco no comportamento. Se eu confio em você, se eu sei que você pode, eu não preciso ficar em cima de você. Se eu sei que a tarefa que eu estou pedindo, você é capaz de fazer, eu não preciso perguntar como é que ela está, porque eu sei que você vai me entregar. É isso aí. Mas o que eu vou te falar agora é pesquisas. 85%, 87% dos líderes têm dificuldade na delegação. Sabem muito delargar. Mas não sabem delegar. Né? Então, a delegação é uma dificuldade. Por quê? Porque quando você fala em delegação, você tem que saber que aquele comportamento está preparado, que aquela tarefa ele vai entregar e que você não precisa cobrar, mas você vai dar a direção e vai dar apoio. A delegação subtende que eu entrego para você, que eu confio em você, mas não significa que eu te abandonei. Essa é a delegação. Com o Paul Harris e o Ken Blanchard falaram de liderança situacional, é esse o conceito. Eu vou te dar a direção, o direcionamento, eu vou te dar o apoio. Então, isso que você falou também, eu queria reforçar, porque é extremamente importante. Madá, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura de muitos líderes que são muitos bons técnicos na operação, na atividade que ele aprendeu, independente da atividade. E aí a própria empresa foi promovendo ele virou, entre aspas, um líder, né, um chefe e tal. Quando eu digo delegar, eu estou dizendo, vou pegar o meu exemplo aqui como agência de comunicação, eu sou um bom redator, eu gosto muito de escrever, né, isso é uma coisa que eu fui adquirindo e tal. Quando eu digo delegar para o outro, eu preciso fazer um exercício de um desapego, um exercício de uma capacitação que esse outro vai escrever até melhor do que eu, como você falou. Se eu não entendo isso como algo positivo, eu seguro e não delego, porque eu sempre fico preso a essas questões, porque, de novo, é aquela velha história, o cara é um bom jogador de futebol, mas não necessariamente um bom técnico. Você não acha também que tem um elemento aí, que é essa coisa do desapego, de literalmente sair da raiz da sua atividade que você eventualmente aprendeu, iniciou, e começar a trabalhar um pouco mais a ideia da liderança, vamos dizer assim, um pouco mais estratégica? Você acha que também isso não atrapalha um pouco? Você fez uma pergunta excelente, Fábio, excelente. Tem muita coisa para falar em cima da sua pergunta. Realmente, muitos vão para um cargo sem estar totalmente preparados. As organizações todas são muito boas em treinar, são péssimas em desenvolver. A área chama treinamento e desenvolvimento. Treinamento tem muito, desenvolvimento tem pouco. Então não se desenvolve líderes na medida em que poderia e que deveria ser. Se uma organização ela quer crescer estrategicamente, desenvolva seus líderes. Desenvolva seus líderes. Não treina, né? Deve ter aqui online, não sei porque eu não acompanho quem estava entrando, mas tem uma empresa que eu dei treinamento 10 anos consecutivos.
10 anos consecutivos numa multinacional, e peguei os líderes lá no início que eles estavam crus e saíram mega executivos. Mas é um desenvolvimento. 10 anos, os mesmos líderes, é desenvolvimento. Um cursinho, um treinamento de 16 horas não forma ninguém. Esse é um ponto. Um outro ponto importante para reforçar isso, não sei se você conhece, o princípio de Peter, Lawrence Peter. Ele postulou um princípio que diz assim: todas as pessoas sobem numa organização até o seu nível de incompetência. O que quer dizer isso? Todas as pessoas? As pessoas sobem em uma organização até o seu nível de incompetência. Por quê? O cara é bom. Pô, o Fábio é bom pra caramba, né? Bom, vou pegar até o seu exemplo mesmo, né? Lá na Ford. Pô, o cara é um estagiário bom pra caramba, vamos promover. Promove. Então, o Fábio era super competente, não teve nenhum treinamento e foi lá para outro cargo. O super competente continua competente, mas as pessoas já começam a falar, pô, parece que perdeu alguma coisa, não teve treinamento nenhum. Aí sobe mais um pouquinho, vai lá para um cargo de supervisão. A competência já não está tão gritante. Aí já foi para gerente, pô, o cara era tão bom, agora parece que perdeu, lógico, porque não foi treinado, não foi preparado. As organizações muitas vezes colocam as pessoas nos cargos, não preparam as pessoas. O grande líder, o verdadeiro líder, ele tem que estar observando, observa as pessoas, vê o que tem de bom ali, qual é o potencial, e continua a desenvolver para que ela continue sendo bom, competente. Não pode simplesmente falar, então você vai fazer isso a partir de amanhã e tchau, larga de mão, tchau e benção. Não, não é assim que funciona. O grande líder tem que estar antenado, totalmente preparando pessoas, desenvolvendo, para que a gente não caia no princípio de Peter, para que depois, vamos demitir agora porque o cara ficou mal pra caramba. O cara sempre foi bom, mas ele não foi preparado, ele não tem as ferramentas, não tem o conhecimento necessário para outra posição. Quantas empresas colocam líderes, pessoas numa posição de liderança, mas ele tem uma tremenda dificuldade em lidar com pessoas. Não é? Então, é importantíssimo isso que você falou, uma pergunta extremamente importante, porque é necessário o preparo, é necessário que as pessoas estejam ali desenvolvendo pessoas. E aí vem uma outra questão que eu acho importante que você está falando, que também não deixa a pessoa um pouco frustrada. O fato dele virar um líder, não necessariamente ele tem todas as ferramentas, toda a capacitação, né? Então, assim, às vezes também é importante ele entender, até para não ficar uma coisa frustrada, é saber que algumas posições precisam realmente de ser desenvolvidas. A gente não é porque o cara nasceu líder, não é assim, né? Você tem algumas habilidades, obviamente, mas a liderança, que nem você falou, em comunicação, empatia, essa questão de olhar o próximo, isso também é treinamento. Então, assim, por um lado, a pessoa não é para ficar um pouco frustrada, falar assim, eu não tenho essa capacidade, eu nunca vou ser líder. Não é verdade. O que você está trazendo também, eu acho que é um bom comentário, sua experiência deve mostrar isso. Gente boa, tecnicamente, que foi treinado, capacitado, também não com tiro curto, né? Foi uma coisa, foi um treinamento, voltou, não é assim, mas foi treinado ao longo do tempo e virou um bom líder, né? Você concorda também? Excelente. E tem uma coisa importante para se falar aí, Fábio. Muitas vezes, quando eu dou treinamento de liderança, as pessoas falam assim, Madá, a gente nasce líder ou a gente se torna um líder? Não é? Talvez você já tenha até ouvido essa pergunta. A minha resposta é sempre nenhuma coisa e nem outra. Você primeiro precisa decidir ser um líder. Você tem que tomar essa decisão. Você tem que ter consciência de que você quer ser um líder. Porque se você não quiser, você pode ler todos os livros do James Hunter, todos os livros de Stephen Covey, todos os livros do Jack Welch, e você nunca vai ser um líder. Você pode ter as... Só um comentário. E não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum você não ser um líder, ok? Tá certo? Posso continuar? Não, Posso continuar? Estou te perguntando, não tem problema nenhum também o cara não querer ser líder, certo?
Não entendi, Fábio. Não tem problema nenhum o cara também não querer ser líder, né? Não, não, claro que não. Não tem nenhum problema. Agora, ele precisa decidir ser. Isso. O que é a decisão de ser? Eu quero ter um conjunto especial de comportamentos que me façam uma pessoa melhor. É isso que é a decisão de ser líder. Eu quero ter um conjunto especial de comportamentos que faça com que o Fábio seja o melhor do que eu. Eu vou ter que aprender a te ouvir, a te perceber, a te sentir, a te conduzir, a te inspirar, a me relacionar bem com você, a te respeitar fundamentalmente. É um conjunto especial de comportamentos. Esse conjunto especial de comportamentos faz com que as minhas condições inerentes, que eu já nasci, que me fazem, esse cara tem um tino para ser um líder, junta com as minhas habilidades de conhecimento, aí sim eu realmente me torno um grande líder. Mas ter só o conhecimento e ter só ter a inspiração porque eu nasci não vai me tornar um líder. Eu preciso querer ser. Todos os dias, Fábio, a gente tem que reavaliar se os nossos comportamentos estão sendo bacana. Às vezes as pessoas sinalizam para a gente, pô, você não está me ouvindo. As pessoas sinalizam para nós quais são os comportamentos que não estão bacana. Você tá falando grosseiramente. Você não me ouviu, você está ironizando. Então você não quer ouvir. As pessoas sinalizam. E você tem que refletir, ir para casa e refletir. Caramba, eu estou pisando na bola, então eu tenho que melhorar. Todos os dias, essa reavaliação do seu comportamento te faz uma pessoa melhor. E, portanto, vai te tornar um líder melhor. Eu acho fantástico esse comentário seu, inclusive, quando eu falei da liderança, porque às vezes as pessoas também só olham o líder dentro das organizações. Você pode ser um líder da sua comunidade, você pode ser um líder na sua igreja que você frequenta, você pode ser um líder. Eu vejo isso, a vida inteira eu vi isso. O cara dentro da empresa é um bom operador, mas ele, na sociedade ele junta, faz um trabalho social fantástico, ele vai na igreja, ele toca, ele monta um grupo musical. Então é legal esses comentários que você está trazendo, porque quando você fala em capacitar e dar motivação e em guiar as pessoas, não é só dentro da empresa, né? O cara pode ter num grupo da rua, da escola, da faculdade, do colégio, enfim. Eu gosto dessa versão onde eu estou capacitando e motivando e inspirando pessoas, independente de onde esteja. Você concorda? Uhum. A liderança, ela é comportamento. Ela não está dentro de uma organização, de um prédio bonito de vidros espelhados. Não, a liderança é comportamento. E para você saber se você é um bom líder, começa na sua casa. Com a sua esposa, com o seu marido, com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos, com os seus animais. Eu tenho 2 aqui, a Tasmânia e a Mel. Eu peço licença. É assim que a gente começa a liderança. A liderança começa dentro da sua casa. Se você não sabe tratar bem as pessoas dentro da sua casa, certamente você não vai tratar bem as pessoas lá fora, na sociedade, no supermercado, no campo de futebol, né? Tratar bem os corintianos, não é, Fábio? Como é que é? Tratar bem os corintianos. Sempre. O Paulo Rida está dizendo aqui que liderança não é cargo, é atitude, né? Sim, claro. Eu falei agora há pouco sobre isso, né? A liderança não tem a ver com cargo, tem a ver com a sua missão de querer. Perfeito. Mada, e pensando em coisas mais práticas, para quem eventualmente está nos assistindo aqui e se interessou pelo assunto, que dica que você dá para o cara, a gente falou um pouco várias coisas aqui, mas enfim, coisas mais pontuais, assim, que tipo de dica, treinamento, capacitação, a gente está nesse momento, muita gente está em casa, olhando oportunidades, participando de várias lives, aí, reuniões, enfim, treinamentos. Pô, Mada, eu quero ser um líder melhor, né, quero me capacitar melhor, claro que uma série de dicas que você pode dar, mas você tem algumas mais importantes assim para dar para o pessoal, para como é que ele possa se olhar, claro, aquele que quer ser um líder melhor, como você falou, entendeu? Bom, primeiro que eu sou muito apaixonada pelo conhecimento, e eu digo que a gente tem que buscar o conhecimento avidamente.
Só que para buscar o conhecimento avidamente, a gente tem que fazer um filtro, porque tem muita coisa hoje, né, na internet, livros. Então, em primeiro lugar, qual é o tipo de leitura que você gosta? Então, buscar a leitura, fazer um planinho né, diário, quantos minutos você pode ler por dia? 20 minutos? Está ótimo. 30 minutos? Mas ler é importante. Tem um monte de coisas no YouTube excelentes, os TEDs são excelentes, acompanhe os TEDs aí, tem palestras maravilhosas, nós temos gente maravilhosa, Leandro Carnal, Cortella, um monte de gente bacana, siga esse pessoal. Nós temos quantos minutos ainda, Fábio? Tem mais 15 minutos, mais ou menos. 10 minutinhos? É. 10? Ah, então tá bom, então eu posso falar. Hã? Pode falar. Não entendi, Fábio. Pode falar. Pode continuar. Então, uma coisa importante é que a gente busque o conhecimento, que a gente leia, que busque na internet o que a gente gosta e que a gente vá treinando todos os dias. Né? O que eu posso ser melhor hoje? O que eu posso desenvolver? Desenvolva você mesmo. Nós vivemos num mundo cheio de conhecimento, produza você mesmo novos conhecimentos. Às vezes as pessoas querem só receber pronto. Nós somos dotados de muita inteligência. Produza você, apresente para a organização, apresente para a sociedade, faça novos projetos, porque isso também é a melhor forma de você aprender. Quando você desenvolve, quando você cria, você está aprendendo. Você está fazendo a diferença. Então, crie novas... Tem um monte de ferramentas na internet, online, para você poder fazer projetos. Tem ferramentas, o Trello, que é uma ferramenta de projetos, o HubSpot, tem um monte de ferramentas que você pode, online, sem pagar nada, gratuitas, para você desenvolver, criar. Gosta de escrever? Escreva. Gosta de produzir vídeos? Faça vídeos. Gosta de falar? Fazer um webinar? Procure. Saia do lugar comum, desafie o seu status quo. As pessoas precisam desafiar o status quo, sair do lugar comum, fazer a diferença. Essa é uma dica que eu dou, importantíssima. E principalmente, quando você está ouvindo algo novo, o Stephen Covey diz o seguinte, quando você quer dar dizia, né, porque ele morreu há um tempo atrás, quando você quer dar uma nova contribuição, você precisa se preparar de novo. A gente não consegue dar uma nova contribuição se a gente não estiver preparado. Então, e o preparo, ele é contínuo. Você não pode parar, principalmente nos dias atuais, no mundo que nós estamos vivendo. Não dá mais para ficar parado. Então, busque o conhecimento de forma ávida, trocando, interagindo, compartilhando. O conhecimento não tem que ficar retido aqui. Ele tem que ser compartilhado. Essa é uma dica importante que eu dou. E se você quer que eu dê uma dica um pouco mais específica para os líderes, eu quero dar 4 dicas. Por favor. A primeira, você que está me ouvindo, você que está acompanhando a gente aqui, eu disse isso agora há pouquinho e quero reforçar. Quando nós tomamos a decisão de ser líder, é porque nós estamos absolutamente conscientes da nossa missão. Nós não estamos neste planeta aqui só para comer arroz e feijão. A gente tem uma missão, a gente tem um propósito. Se você entende que o seu propósito, que a sua voz interior não é liderança, se for possível, abandone o barco. Sendo sincera. Mas se você acha que é isso, procure ser o melhor. Tome uma decisão. Eu quero ser uma pessoa melhor para inspirar pessoas, para impactar em vidas. Às vezes eu dou treinamento e eu costumo brincar que tem coisas que Mastercard não paga. Quando você dá um treinamento e a pessoa fala assim, Madá, eu mudei em casa, meu comportamento em casa mudou, não tem o que pague. Mastercard não paga isso, porque ele tomou a decisão de ser líder. Diga, Fábio. Não, falando, já valeu, né? Outro ponto importantíssimo, quando você pensa em ser líder,
Liderança, para mim, tem a ver, como você citou, Marino, inspiração. Você tem que inspirar o outro. O outro tem que olhar para você com um olhar apaixonado, olhar de paixão. Pô, meu, vale a pena ser como você. Os comportamentos do outro te inspiram. Então, busque inspirar as pessoas, impactar as pessoas. Não porque você quer reconhecimento, mas porque você sabe que isso faz com que o outro mude e se torne uma pessoa melhor. É por isso que a gente tem que pensar que inspirar, insuflar o coração do outro, encher o coração do outro, é fazer com que o outro possa também, é como marketing multinível. Um vai jogando e vai crescendo a pirâmide, é mais ou menos por aí, né? Um terceiro ponto, importantíssimo também, é você entender o que o outro tem de melhor. Às vezes a gente foca tanto no que o outro tem de gap, do que tem de pior, e esquece o que o outro tem de melhor. É o que tem de melhor o outro que você tem que aproveitar. É descobrir quais são as competências do outro que vão fazer a diferença. E isso vale para qualquer coisa. O que é o melhor da sua esposa, Fábio? É ressaltar. O que é o melhor lá do seu pai? É isso que você tem que ressaltar. O que é melhor do outro, é isso que nós temos que olhar. O que é melhor do meu colaborador que está lá na organização, eu tenho que extrair dele o melhor para que ele produza mais. Decisão de ser líder. Inspiração em relação aos outros. Potencialização. Mas digamos que você falhe. Tomei a decisão, mas continuo não me vendo como um grande líder. Estou tentando, mas ainda não consigo inspirar as pessoas. Estou buscando o melhor do outro, mas não consigo ainda potencializar. Se as 3 falhares, tem uma que é infalível. Foi onde tudo começou hoje. Simplesmente ame. Amar. Porque se você amar, você não vai estar errando. Você não vai errar. E aí eu quero lembrar uma frase do psicanalista, né, Carl Jung, né? Jung dizia o seguinte: conheça todas as técnicas, né? Domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Se você entender isso, você vai ser um grande líder. Perfeito. Muito bom, Madá, muito bom. Acho que tem uma lição de casa importante. Acho que o pessoal vários comentários aqui, passou uma aqui, desculpa, falou que inclusive você que mudou a vida dela. Depois eu vou resgatar para te falar. Fala alto aí, Fábio, eu não estou ouvindo. É que passou rápido aqui. Mas eu mudei a vida de alguém, já tá bom, não faz mal. Já tá bom, já valeu. Depois eu vejo o nome direitinho aqui. Mas eu acho assim, tem um ponto importante que você traz e que eu mais gosto na sua fala, é que a gente não está falando de questões técnicas, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de respeito. É isso que eu acho que é a coisa mais importante. É óbvio que dentro da empresa, dentro do ambiente corporativo, você tem lá obrigações, você tem metas, você sabe melhor do que eu, que precisa bater metas, objetivos e tal. Mas porque talvez assim, inclusive quando você disse, se você falhar, tem um outro ponto, se as pessoas acreditam em você, se você fez um bom trabalho, as pessoas também te dão a chance de começar de novo, né? Quando você disse no início, que quando você ama alguém de verdade, enfim, você também erra, né? Às vezes a gente falha, às vezes a gente comete alguns erros. E quando você ama outra pessoa, a outra pessoa também te respeita e também vai te dar a oportunidade de recomeçar, né? Eu acho que isso fala porque traz uma reflexão não só de um mundo frio dentro das empresas, de um mundo só de obrigação, metas, avaliação de desempenho, entrevista de desligamento. Estou falando de pessoas, e principalmente neste momento que eu queria destacar para você, antes de terminar aqui, depois você pode fechar com a sua fala, mas a gente está falando de um momento de pessoas que estão vivendo em situações muito diferentes, muito diversas. Se eu não for um bom líder agora, desculpa,
acabou. Se nesse momento eu não conseguir capacitar os meus liderados, não vai ouvir mais. Esquece. Esse é o grande momento do seu teste como líder, você concorda? E aí, por favor, você pode completar na sua fala. Não, bacana. Acho que é por aí mesmo isso que você está falando. E quando a gente acabou de passar aí, né, o Daniel, que foi um dos que participou daquele treinamento que eu falei de 10 anos consecutivos, e acabou de falar assim, Madá, você é minha inspiração, que bacana, eu fico só agradecida. E nós precisamos entender que o líder é uma pessoa, ele não é um personagem, ele não é um super-herói, ele falha, ainda bem que ele falha, ele tem que falhar, porque a gente tem que dar chance ao erro. Ainda bem que ele falha, porque se ele falha, é porque ele tem chance de fazer diferente. Eu falho, você falha. Que bom que nós estamos falhando, significa que nós estamos vivos e com a capacidade de continuar todos os dias aprendendo. Porque quando eu falo assim, eu já sei de tudo, eu não preciso mais nada, você é um derrotado. Eu gosto de Sócrates, quando ele fala, sabe o que eu sei? Que nada sei. Porque a gente está num mundo de constante aprendizado. Então, o líder, ele pode se deixar ser frágil, errar, mas ele tem que ter a humildade para falar, ó, vem cá, eu quero te ouvir. Eu estou junto com você. Eu não estou separado, eu não estou num pedestal. Estamos juntos, estamos no mesmo barco, trabalhamos para isso. Isso vale dentro de casa, isso vale na sociedade, isso vale em qualquer lugar. Nós somos pessoas, somos seres humanos, somos frágeis, erramos, mas temos que ter a humildade para entender que podemos ser melhores todos os dias. Inclusive, eu ouso dizer que se todo mundo que está aqui nos assistindo fizer uma pequena pausa para pensar no líder que te inspirou, no líder que foi um exemplo para você, muito provavelmente você viveu momentos onde ele falhou, momentos onde ele deixou esse espaço mais, digamos assim, mais humano. Porque aquele cara que é uma coisa assim impenetrável, não é um bom líder nesse aspecto. Então, assim, quando eu faço aqui uma reflexão rápida das pessoas que me inspiraram, dos líderes que eu tive na carreira, com certeza todos eles passaram por momentos difíceis também, onde eles disseram, Fábio, eu não tenho a resposta, eu não sei o que fazer, mas estamos juntos e vamos tentar descobrir isso. Isso também é uma forma de ser um bom líder, certo? Claro, sem dúvida nenhuma. O bom líder é esse. É ele que está junto de você e que se coloca numa mesma posição e que sabe que todos nós estamos no mesmo barco, suscetíveis aos erros, mas isso não impede de ele te mostrar o que ele espera de você, qual é o melhor caminho. Então, claro, isso é fundamental. Madá, antes de terminar aqui, para não ficar mal educado e te cortar, queria que você fizesse sua mensagem final. Depois eu vou mandar para o pessoal aí os seus contatos também, para quem se interessar no seu trabalho de treinamento, capacitação da liderança. Mas, por favor, a gente está aqui, bacana, 145 pessoas, que legal. Opa, 145 pessoas? Que bacana. Eu não consegui ver tudo toda hora, tem hora que oscila aqui também, entra gente, sai gente, mas um número bacana. Parabéns aí, você me inspirou hoje também. Obrigado por essa noite aqui, nessa conversa. E, por favor, fecha aqui nossa conversa, fala uma frase, enfim, o que você quiser, sua mensagem final para o pessoal. Só queria encerrar dizendo o seguinte, todos nós queremos ser melhores como pessoas. É uma missão nossa de ser humano, mas você não é uma ilha. Então, busque ser melhor pensando também no outro. Se você pensar no outro, que é como eu comecei, amando, você vai conseguir inspirar pessoas e ser um grande líder. Se você quiser me encontrar, você me encontra no e-mail, consultora@madalenacarvalho.com.br. Pode escrever para mim, eu respondo. Então, algumas perguntas que vieram aí, talvez não tivemos condições de responder, mas eu responderei todas com amor. E quero dizer o seguinte, Fábio, se tiver tempo, quero presentear todo mundo da sua rede, aí, os 140 e tralalá, com o meu e-book Líderes 4.0, que está sendo transformado num livro junto com o professor Benedito Milioni. Ah, fantástico. Depois você me passa, eu vou colocar assim, ó. Tá faltando 25 segundos. Obrigado, Madalena.
muito especial, adorei a conversa, obrigado pessoal, obrigado todo mundo que compartilhou aqui. Essa live vai ficar 24 horas aqui no nosso Stories, depois eu vou mandar pelo YouTube. Obrigado, e amanhã a gente conversa com o Flávio para falar sobre comunicação interna. Boa noite. Obrigada, Fábio. Namastê.